Doutora Vânia daqui a pouquinho chega, mas como ela está numa consulta atrasada um pouco, a gente vai começar a falar com vocês. Eu tô aqui com a Luciana Palombini. Boa e noite. Já tivemos uma live com ela bem no comecinho. E agora a gente vai falar sobre a apneia do sono, Isso. né? Vai falando com ele, posso... segura aqui que eu vou atender o telefone. Tá vai bem. ser ela chamando a gente. Eu vou dar uma introdução geral sobre a apneia do sono, na verdade, que é a doença do sono mais frequente que existe, né? Só que o interessante da apneia do sono é que ela não é reconhecida, né? As pessoas que têm apneia do sono geralmente não sabem que têm apneia do sono e sofrem muito com isso, né? Porque a apneia do sono o que é a apneia do sono, né? São as paradas respiratórias durante o sono. Então, a pessoa muitas vezes acorda com a falta de ar, mas muitas vezes ela não acorda com a falta de ar. Ela dorme 8, 9 horas e a única queixa é que a pessoa começa a sentir um cansaço, né? Acorda cansada e sente cansaço durante o dia. Então, a não ser que ela faça um exame, a pessoa fica anos com a apneia sem saber, né? Vai prejudicando qualidade de vida, vai alterando o humor, a pessoa acorda desanimada, prejudica a memória, a concentração. Então, vou tentar explicar um pouquinho o que é a tal da apneia do sono. Se a gente quiser ir descendo, Tá. ou ela sobe. A apneia do sono, então, o que acontece? A pessoa quando a pessoa ronca, ela ronca porque o espaço do ar, né, que passa pela garganta, ele está um pouquinho diminuído. Por que acontece isso? São pessoas que têm uma tendência, né? O pai que ronca, geralmente o filho ronca. Então, uma tendência familiar, é um pouquinho genético. Então, a apneia acontece quando esse espaço da garganta fecha um pouquinho mais, né? Aí o ar não passa, que é a apneia, o termo apneia é definido por isso. Vamos né? descer Vamos. com eles? Ah, tá. Bem, Né? ok. Tá. A gente vai falar de novo, aquele dia a gente falou de sono, Geral, mas estava... não de apneia específico, Não de apneia. Né? Então, assim, me define esta coisa. São esses roncadores que as mulheres aguentam, tem mulheres que roncam também. Né? Sim. E essa questão da apneia é um fator hoje, assim, dentro dessa história dos distúrbios do sono, da qualidade do sono, que deve ser investigada em todos os pacientes que têm obesidade, que têm alterações de sonolência diurna. Como está isso? O que você andou vendo em congresso, que eu sei que você viajou? Viajei. Bom, primeiro que essa questão da apneia ser em pessoa obesa é mais frequente. É uma verdade. Mas tem a gente magra com apneia bastante grave também. Então, esse estigma que é mais no obeso, mas tem muita gente magra com apneia, sim. Né? Então, eu estava explicando o que é a tal da apneia. Então, são essas paradas respiratórias, né, que a pessoa não sabe. A gente só consegue saber fazendo o exame do sono. E o problema é que é uma doença extremamente frequente, é 32% da população aqui de São Paulo. É super frequente. Só que o problema é que não é reconhecido, porque os médicos convencionais não fazem o questionamento, não perguntam, né? Então é aquela pessoa que ronca há anos, acorda um pouco cansada e vai prejudicando qualidade de vida, humor, só que ela não sabe, ela tem que fazer o exame do sono, né? E o porquê que acontece é uma tendência um pouquinho genética, né, familiar, né? Então, pai e mãe que roncam e têm apneia, o filho tem mais chance. Mas no decorrer da vida vai aumentando o risco por problemas ambientais, principalmente respirar mal pelo nariz, né? Aqui em São Paulo, a maioria das pessoas, rinite, sinusite, elas não sabem que respiram mal pelo nariz e respiram mal, né? E o aumento de peso. Então, na verdade, assim, o problema respiratório durante o sono vai desde uma coisa leve, que é uma pessoa com uma rinite que já atrapalha a qualidade do sono, então já é um problema respiratório durante o sono que atrapalha. Respirador bucal, né? Aquelas crianças que parecem um patinho.
fechado. Pois é. Então, Ah, a São respiração... pessoas mais bonitas. Que tem, Talvez. tem uma boca de patinho. Eu Sim. acho mais. É bonitinho. O único problema... A face do respirador bucal ela é uma bonitinha, face bonitinha. é bonitinha. O único problema é que aumenta a resistência da via aérea superior. Só tem esse pequeno problema. Isso atrapalha um pouco a respiração. Parecem uns né? patinhos. Os patinhos que né? não respiram bem. Que Então, não respiram, por exemplo, sempre sufocado. e assim, é muito frequente a criança que desde da infância ela é respiradora bucal e não é tratada, né? A apneia do sono é bem frequente na criança, também tem que ser tratada, né? Então, a respiração anormal, como eu falei, vai desde uma rinite até a apneia grave. Tem gente que tem... A gente vê no laboratório de sono, às vezes, né, a pessoa acorda um pouquinho cansada, ronca, faz o exame do sono e durante o sono ela tinha 80 paradas por hora. E a pessoa diz, mas não é possível, porque a pessoa não tem essa noção, ela não sabe, né? E essas pessoas têm sonolência demais diurna? Algumas têm sintoma de sonolência, café e vão algumas têm ficando- sonolência, outras é mais problema cognitivo, memória, concentração, humor. Então tem paciente com apneia que quase não sente sonolência. Tá. Só que ele está extremamente irritado, ele não concentra mais, o desempenho profissional diminui bastante, né? E as consequências da apneia, na verdade, então, se divide em duas partes, né? A parte da qualidade de vida, que a pessoa acordar cansada, né? Como eu já falei antes, acordar cansado não é normal. Tá. As pessoas acham, eu acordo cansado, sempre acordei cansado, eu nunca acordo bem. Não é normal acordar cansado. A gente acorda cansado, o sono, ou a qualidade tá ruim, Você ou a acorda quantidade cansada, Lu? insuficiente. Só quando eu durmo um pouco mesmo. Tá bem. Depois que você começou a trabalhar aqui, depois que ela começou a ajudar a eu equipe, acordo bem. Aham. ela não tem mais qualidade de vida. Alguma coisa aconteceu. O que será que aconteceu? Né? Tem a escravidão do desempenho. Tá, é tudo profissional. por justa causa, Tudo né? por justa causa. Depois eu vou ser condenada. Que horror. Mas então. Mas se a pessoa respira pela boca a noite inteira e não... É possível? Assim, a respiração é anormal, só que assim, o quanto isso atrapalha o sono é variável, porque aí entra uma coisa de medicina personalizada, que dentro da medicina do sono só se fala nisso, que é os fenótipos, né? Tá. Então tem o fenótipo, tem a pessoa que tem um fenótipo de um sono sensível. Então, para essa pessoa abrir a boca para respirar, um ambiente barulhento, a pessoa que desacorda com qualquer coisa. Não acordo com nada. Então, para essas pessoas, o sono fica... Algumas pessoas têm o sono mais resistente, que é uma coisa ótima, que daí não Então, a consequência, cada vez mais a gente vê que hoje se divide nesses tais fenótipos, né? Mas a apneia... Tem que entender que mesmo que a pessoa não tenha queixa, quando a apneia é moderada e acentuada, ela aumenta, né, os riscos cardiovasculares e metabólicos. Então, existe a questão qualidade de vida, mas existe uma questão de risco cardíaco na moderada e na acentuada. Tá. Né? Que é aquela coisa assim, meu marido, vejo lá, eu tenho que chacoalhar porque eu acho que ele vai morrer. Sim. Isso é uma apneia reconhecida pela esposa. Sim, as esposas sofrem muito. Uma coisa, um parece que estresse, vai parar. é horrível. Aí a amiga não dorme porque fica vigiando o marido sufocado. Então isso é uma apneia visível. Sim, mas então, essa pessoa obrigatoriamente tem que fazer ela o tem que exame fazer do o sono. exame, Sim. tem que fazer a polissonografia. Sim, mas tem... Para ver o grau de apneia que ela tem, se isso é realmente uma apneia. Sim. E de que forma a gente vai corrigir em higiene de sono ou a indicação correta do CPAP. Então assim, a esposa vê é muito indicativo, mas como eu falei, eu tenho um paciente com 80 paradas por hora que Não nunca acordou com falta de ar. As pessoas acham, mas eu não acordo com falta de ar, eu não acordo durante o sono. Eu digo, muitas pessoas com apneia importante não acordam durante o sono. Então, é difícil, só fazendo o exame mesmo. A pessoa, eu ronco, será que eu tenho apneia? Tem que fazer o exame do sono, não tem uma outra maneira. A minha volta dos Estados Unidos, eu vou fazer o meu exame, porque eu tô devendo. Tá bem, eu acho que eu tô sempre dormindo bom, pouco, eu acho que assim, tem uma rotina É, pesada. mas a necessidade e tô de acordando sono... cansada, óbvio. Aí que tá. Tô indo Porque dormir 3 horas da manhã. existe o dormidor curto, que é a pessoa que
que dorme pouco, mas qual é a definição? Ela fica bem durante o dia. Né? Ela acorda bem, ela se sente bem. Aí assim, se ficar bem, olha, estou tomando medicações estimulantes ou excesso de café para ficar bem, existe o ritmo de cada um. Por essa hora eu tô ótima. Eu tô impecável, você já vai caindo. Eu já tá baixando a minha energia. Eu acordo 7h30, 8 da manhã saltitante. Nossa, falo com as Deus minhas me amigas vespertinas, elas querem me matar. Mas são ritmos. Eu já fui. Eu morei em República e nós éramos em 6 meninas. Sim. Eu acordava, fazia o café da manhã para todas e conseguia estudar à noite e me manter bem. Agora mais velha, eu acho que já nem tanto, né? E aí acordo mais cansada. Tô acordando 7h30, 8, mas já não com a bola toda. Sim, né? sim. Então essa estrutura de exigência, com ritmo de sono alterado, eu devo estar já com um pouquinho de apneia, imagino, porque se eu era boa, né? Então eu devo estar estranha, devo estar roncando. A apneia, assim, né? Mulher roncar é deprê. Pra mulher o estigma é muito mais forte. Muito ruim. Muito ruim, né? É, muito ruim. Mas... Então, assim, mulher roncadora, gente, acontece. A gente engorda, a gente fica enrugada, a gente ronca, tudo igual. Mas eles não perdoam. A gente aguenta bem, não é? É verdade. Assim, meninos podem roncar, ficar careca. Hoje tem uma exigência maior, mas dificilmente uma mulher na minha idade vai desqualificar um homem porque ele ficou careca, barrigudo e ronca. Vamos desqualificar também, vamos educar esses meninos. Sim. Uma Sim, revoltada. aceitar. Revoltada ali. Aceitem. Então, aí vocês, né, que tem maridos que roncam, alguém mandou o amigo embora? Pois é. Não mandaram embora, mas manda fazer o exame com a e Luciana assim, pra ver se põe uma máscara nesse amigo. Quando vem o casal e o marido fica um pouco incomodado com a queixa da esposa, eu sempre falo, foi feita a pesquisa na esposa do roncador. A qualidade de sono dela é muito ruim. Então, no casal que o marido ronca e a mulher não dorme bem, nenhum dos dois está dormindo bem. É o casal, vem no consultório de nenhum dos dois está dormindo bem. Isso está gerando um estresse a mais. Porque gera uma irritação. Os dois acordam irritados. Que a gente chuta o marido, né? Ele bravo que ele leva o chute e a gente irritada porque o amigo de repente dá aquelas engasgadas e a gente acorda. O meu marido, que é seu paciente, usa o CPAP. Sim. E a minha vida melhorou muito. Sim. Melhorou demais, demais, porque assim, porque fica chato, porque usa um negocinho. Bom, paciência, a gente faz tudo que tem pra fazer, namora, dá boa noite, faz tudo, e aí ele vira e põe a máscara. E eu durmo melhor, embora, pra todos sabem aqui, os pacientes sabem, eu não moro com o marido, né? Esse é um detalhe que ajuda, né? Eu namoro com meu marido, que é muito bom. Que é muito bom. Sábio. Mas assim, o CPAP, a tal da máscara, pra quebrar um pouquinho o estigma, primeiro o seguinte, as pessoas têm que entender que é para dormir, então não vai atrapalhar nada. E outra coisa, quando a pessoa tem uma apneia mesmo, é ainda a melhor forma de tratamento. Né? Então, o que acontece? A pessoa dorme com a máscara, eu digo que tem que experimentar, porque às vezes a pessoa não lembra mais o que é acordar bem disposta, isso é muito frequente. Aí você calibra a máscara, tudo direitinho, e a pessoa acorda como há muito tempo ela não lembrava como era, né? Então, a máscara é para os casos mais importantes e a gente tem também que funciona muito bem para os casos leves, é a plaquinha de dentista, né? Uma plaquinha de acrílico que para apneia leve responde muito bem. Né? Tem outras formas de tratamento sendo avaliadas em congresso, vai chegar aqui no Brasil em seguida, só que são coisas não validadas. Então as pessoas sempre perguntam, não tem mais nada além da tal da máscara? Aquele negócio que a gente tem visto na internet, que eu acho lindo, lembra aqueles bonecos futuristas que tem um narizinho prateado? Aquilo é lindo. Eu namoraria com uma pessoa que usa aquele nariz prateado. Aquilo é mais charmoso do que a máscara. Mas aquilo não tem validação nenhuma. Não tem validação? E se a pessoa usar e achar que melhora? Vale? Bom, aí é que tá, existe o tal do efeito placebo, que a gente sabe que vai até 30% de uma resposta, pode ser de... Mesmo para essa coisa da apneia, caramba, placebo para apneia deve Não, ser... é mais difícil, né? O placebo é mais pra insônia, mas eu digo assim, o efeito placebo, dependendo da sugestão da pessoa, funciona muito bem. Quanto eu gostei do narizinho. Só que a pessoa tem que entender que o oxigênio vai continuar caindo.
Então, assim, eu tenho uma questão do incômodo, da qualidade de vida, da relação do casal, ou dessa pessoa que está infeliz ali, que nem tem um casal, que está dormindo mal sozinho e é um obeso ou uma obesa, e aí nem percebe, mas o que ela vai aparecer? Né? Com cansaço matinal, uma indisposição, alteração de memória. E nas relações metabólicas, a gente falou disso da outra vez, mas estava muito barulho. As questões de alteração de ritmos hormonais, redução de síntese de melatonina, redução do hormônio de crescimento, aumento do cortisol até que essa pessoa fique exaurida, e aí até pode perder o cortisol, então acorda afundada, mas pode ter uma liberação de cortisol com aumento de síntese de adipócitos viscerais, que é aquele adipócito da barriga, e aumento de esteatose hepática. Essas questões estão bem estudadas? Lá vocês, nesses trabalhos, onde você andou? Você foi pra onde? Que eu sei que você foi chique agora. Não, na verdade... Onde você foi chique? Onde você foi? Quero saber todo mundo chique. É que na verdade eu fui, mas não era congresso. Eu fui pra Dinamarca. Você foi de férias, fui de olha férias, só. fui de férias. Mas teve um congresso do sono recente? Teve um congresso do sono. Não, mas não foi internacional. Esse ano eu não fui, eu fui no ano passado, mundial, né? E, então assim, é como eu falei, a apneia moderada e acentuada tá bem estabelecido. Né? Aumenta o risco metabólico de diabetes, de obesidade, atrapalha bem a parte metabólica nesse sentido. Hipertensão né? arterial. E a parte cardiovascular, sim, hipertensão, AVC, infarto. Então, a apneia moderada, acentuada. A leve, a pessoa que tem uma apneia levezinha, hoje a apneia leve a gente trata se tem consequência, a pessoa tem cansaço. Então a pessoa faz um exame, tem uma apneia leve, um ronco, mas não está incomodando nada. Hoje não está provado que isso dá um aumento de risco cardíaco. Mas assim, como eu falei, entra uma questão aí de difícil de ser avaliada, que é a questão principal, qualidade de vida. Tá bom. Né? Porque como eu falei, aqui em São Paulo a queixa de cansaço é 30%, 40% das pessoas. Né? Cansaço importante que atrapalha as atividades diárias. E uma questão que sempre vem aqui para o consultório, que até eu já fiquei querendo, eu respondo para o paciente, eu não sei se eu estou respondendo correto. Os indutores do sono, tipo esses que tem no mercado, Zolpidem, sim. Que para pacientes com apneia não seriam indicados. Não, na verdade, assim, o benzodiazepínico piora. O Zolpidem, tiveram vários estudos, o Zolpidem especificamente não está associado a uma piora de apneia. Não tá. Isso tem artigo já. Não vai relaxar mais. Não vai. Assim, a questão clássica do benzodiazepínico, que entraria o Cadil, Lexotan, Frontal, toda essa linha não pode. Que é conhecida como ansiolítico, que muita gente usa para dormir e é inadequado. Hoje tem outras linhas de tratamento, mas estes, assim, para nós sempre foi uma questão clara. Eles pioram o relaxamento e o paciente piora da apneia. Eu achei que os indutores, tipo os Zolpidem, piorariam também. Não. Já foi avaliado e não. E esse roncador que está lá sufocado, com o sono mais profundo pelo Zolpidem, ele não vai ficar mais sufocado sem o potencial de relaxar, de acordar? Não tem piora respiratória. Não tem piora. Tanto que... Estranho porque não tem lógica, né? Mas isso já... como eu falei, dos artigos até agora publicados mostraram isso, não tem piora. Olha! Realmente. Tanto que lá no Instituto do Sono, se o paciente precisa, a gente até às vezes indica o Zolpidem, né? Agora, a questão do Zolpidem indutores do sono também tem que entender o seguinte, que isso do congresso, isso sim. Eu mudei o visual. Ixi. É só mudar o... Aqui, ó. Sim. Foi? Foi. Então, só pra gente falar dessa questão de medicações indutoras do sono, isso sim, eu quero reforçar uma coisa do Congresso Mundial, esse sim que eu fui em Praga no ano passado, e que mundialmente a gente sabe, tá bem definido, indutores do sono, eles não foram aprovados, eles não têm estudo de segurança para a pessoa ficar usando continuamente. Tá. Então, não dormir bem, porque é muito frequente a pessoa ter insônia junto com a apneia. É extremamente frequente. Tá. E é difícil, porque a pessoa que tem insônia,
coloca um aparelho, ela já não dorme bem, coloca um aparelho. Então, é aquela pessoa que acorda muito durante a noite, ela é estressada, ela tem um estilo de vida nada favorável, né? Estressante, e ela também tem apneia. Então, muitas vezes vem no consultório, é aquela história que a gente tem que explicar para o paciente que tem que tratar o respiratório e o comportamental. Né? Então, despertares durante a noite, em geral, é respiratório, mas tem também um pouquinho de ansiedade, a parte comportamental. Aí, como eu falei, está bem estabelecido que remédio para induzir o sono, Zolpidem e vários outros, eles não são para ser usados continuamente, nenhum deles. As pessoas, elas pedem, vocês aí que ficam me pedindo os remédios, que ligam para a secretária, que querendo tonelada de ansiolítico ou pode. indutor de sono, porque a única forma que encontraram para dormir, não é que eu vá negar, mas não é o correto. Né? Essa coisa a gente precisa fazer uma educação, aí vamos fazer uma avaliação. A Luciana está aqui. A Luciana é uma médica especializada na medicina do sono, então tem toda uma linguagem específica, tem os testes, os questionários, a avaliação da polissonografia especificamente, para que isso não seja uma rotina, não seja a única solução. E as pessoas têm que entender assim, que não adianta, eu uso remédio, não tem como eu dormir sem usar medicação. Eu digo não, isso já está provado, já é consenso mundial que o tratamento comportamental tem técnicas da terapia, da psicologia, né, terapia cognitiva comportamental, que a doutora Natasha aqui da clínica, eu já me informei que falei com ela tem esse treinamento, então a pessoa fazendo comportamental sempre vai melhorar o sono. O problema é que as pessoas não têm a paciência e a persistência. Então as pessoas mudam um pouquinho o sono e tal, aí na semana seguinte já não está dormindo bem, já acha que não vai melhorar. O tratamento comportamental é 3-4 semanas para começar a mudar o sono. Só que muda. Então eu sempre falo para o paciente, será que comigo vai adiantar? Adianta com todo mundo, isso é consenso já. O tratamento comportamental é consenso de primeira escolha para insônia, porque funciona. Me relata o que você chama de tratamento comportamental, amiga. Tá bem. Vai ser uma coisa chata? Essa pessoa vai ficar de saco cheio de você? Não, ela não vai ficar de saco cheio. Ela tem que, ela vai entender o porquê que ela não dorme, porque tem sempre um motivo. Tá. Só que esse motivo pode ser desde de hábitos inadequados, por exemplo. Ficar no né? celular o hábito com essa luzinha maldita. O hábito mais errado, mais frequente, é você ir para a cama quando o cérebro não está pronto para dormir em quem tem insônia. Então, isso é um somatório de antes estimulou demais, então tá lá no celular, televisão, coisa de trabalho, deu 11 horas, tá na hora de dormir, mas o cérebro não tá pronto. A pessoa deita na cama sem estar pronta para dormir. Igual uma panqueca. Então, o que acontece? A pessoa faz isso por anos. Aí o cérebro, ele aprende isso, só que ele reaprende, né? Então, é aquela coisa, tem que ir pra cama com sono. Só que as pessoas dizem, mas eu não sinto sono. Eu digo, você não sente sono porque o seu cérebro, coitado, ele desaprendeu a sentir sono, de tanto que foi estimulado. Né? Mas muitas vezes envolve uma questão de controle de estresse e estilo de vida. Então você vê assim, são pessoas que não é aquela coisa, não faz um exercício regular, vida mega estressante, toma café até tarde, né? Então, por exemplo, meditação, insônia, 300 trabalhos, super bem estabelecido. Então a pessoa tem muito o que fazer antes de tomar remédio. Tem os aplicativos agora que tem as meditações para dormir. Gente, eu amei. Amei. Assim, tem lá um som especial, a gente põe aquela coisa suave. Muito bom. E a pessoa que é muito ansiosa e com insônia, ela sempre acha assim, não, eu não consigo fazer isso. E eu sempre explico pro paciente, a meditação muda o cérebro. Né? Então, se você persiste, o cérebro vai mudar, independente do que você acredita, ele muda a estrutura do cérebro. Ele faz uma nova rede, uma nova neurocircuitaria. Então a gente entra em mecanismos que não são só os do controle, né? Você sai do controle para uma linha que traz ondas cerebrais de mais relaxamento. Então a meditação é bem-vinda no setor qualidade de sono, muito aprendizado, cognição, lógico, redução de estresse, mas na higiene do sono, você indica, o paciente medita antes de dormir?
Pode ser antes de dormir, né? Tem gente que acorda já ansiosa, aí pode fazer um pouquinho de manhã. Tá. Tem um protocolo lá que ele dividiu 8 minutos de manhã, 8 minutos antes de dormir. Então tem que adequar, né? Agora, As pessoas querem te bater quando você sugere isso? sabe que não, as pessoas estão tendo cada vez mais aceitação. Algumas dizem, não, isso eu não vou conseguir, não é pra mim. Mas a aceitação para isso tá cada vez maior, porque acho que as pessoas estão entendendo. E exatamente, muitas pessoas chegam, não, eu quero dormir bem e eu quero parar de tomar o meu benzodiazepina. Tem como fazer isso? Eu digo, tem. Duas coisas, paciência e persistência. Se não tiver esse, não adianta. Né? É um processo prolongado, tem algumas noites que você vai dormir pior, então uma das coisas que dá insônia é a exigência, a pessoa tem essa perspectiva irreal de que toda noite é igual. Todos nós variamos, eu não tenho insônia, mas tem noite que meu sono vai embora. Tá. Então, foi embora o sono, paciência, né? Às vezes o sono volta, se não volta vai ler o livro, tal, tudo. Então, chás, você, assim, claro que não vai ter um paper específico, a gente lança a mão de alguns fitoquímicos, né? Hoje em dia, assim, tem trabalhos com valeriana, com D-limoneno, tem as essências, os óleos essenciais, né? O banho quente. Então, tem coisas que dão uma relaxada. Os fitoterápicos têm muito trabalho. Por exemplo, a valeriana é uma das que mais tem trabalho. E ela tem realmente um efeito sedativo. Então, eu falo pra pessoa, quando a pessoa tá com todos os hábitos errados, um fitoterápico não vai ajudar. Então, o que é o ideal? Que ela mude os hábitos para daí conseguir dormir bem com o fitoterápico, às vezes com a melatonina. Porque, né, a melatonina, as pessoas têm que entender que para insônia ela não está estabelecida. Não. Só que algumas pessoas dormem bem com a melatonina. Ela aprofunda o sono, ela é um regulador do ritmo. Ela é um sincronizador de ritmo. Sim, agora para pessoa com insônia pura, ela tem que às vezes, não adiantou nada. Eu vou dizer, pode tomar melatonina, talvez não adiante nada para você. Só que se tiver um efeito bom, é que ela não tem efeito colateral a princípio, né? Algumas pessoas acordam meio encharcadas, ficam como se estivessem com sono diurno. Sim, acordam meio mal. Porque a liberação, a biotransformação e a metabolização dela vai mais pro dia. Então a pessoa acorda, eu falo, como se estivesse na piscina, no fundo, e não consegue sair, quer ficar no sonho. Então, não, tem gente que não fica bem, tem gente que acorda com dor de cabeça, acorda dose individualizada. Às vezes vai de 300 microgramas, que quase não tem essa dose, então hoje pode ser formulada no Brasil, está ainda numa discussão, mas você tem a chance de comprar fora 300 microgramas até 50 miligramas, quando é usado para paciente até oncológico. E entra numa questão individualidade e ao mesmo tempo processamento. Quanto mais agitado, diurno é esse paciente, em geral ela faz um benefício da regulação do cortisol, diminuindo o estado de alerta. E aí a gente consegue regular, ela entra na sincronicidade também dos outros hormônios, que a gente fala que na verdade ela é um regulador da rede hormonal, inclusive nessa linha do hipotálamo, com os hormônios do estresse, enfim. Ela entra lá como um grande gestor. É um gestor dos ritmos, né? Eu falo que é o maestro da orquestra dos hormônios, porque põe o dia e noite, o que para nós é muito importante. Então tem os trabalhos aí fortes em câncer, né? Com perda do ritmo, então paciente obeso com apneia, que tem uma dificuldade para dormir, aumentando a incidência de câncer, principalmente hormônio dependente. E já está tendo bastante trabalho de apneia e câncer especificamente também. Claro, né? Porque é aquela aumentando malignidade, que a gente sempre fala, existe maior possibilidade de ter metástase se esse paciente não tiver. Então, paciente que teve câncer de mama e está com o ritmo hormonal comprometido pelos bloqueadores hormonais, a melatonina é um super ajudante, né? Porque ao mesmo tempo ela diminui o estresse oxidativo dos hormônios que são as gonodotrofinas, que são vasoconstrictores no cérebro, então aumento do LH, FSH, toda aquela coisa das ondas de calor
elas são geradoras de estresse oxidativo e vasoconstricção. E a falta do estrógeno, ela também faz vasoconstricção e neuroenvelhecimento. Então, algumas coisas devem ser feitas, porque essas pacientes não podem usar hormônio, claro, não vão repor hormônio se estão com câncer de mama. Sim. Então, alguma coisa, alguma saída e a melatonina, um pouquinho de fitoterápico e drogas específicas, até às vezes alguns antidepressivos específicos que podem melhorar essa gestão. A gestão, qualidade de vida e higiene do sono em paciente que tem bloqueio hormonal é mais difícil, mas não é impossível. Né? Aí usa-se muito a coisa do apoio da fitoterapia, as gotinhas, hoje uso muito antroposofia, mas tudo são, sim, vai tentando, né? Magnésio entra muito em qualidade de sono, mas tudo isso é assim, hoje em dia eu acho que o que acontece, a medicina do sono, ela evoluiu muito no sentido de introduzir uma linguagem que coloca o estilo de vida como prioridade. Sim. Né? Não ficou só aquela coisa assim, olhar a qualidade respiratória de vias aéreas, o que é o diagnóstico diferencial. Entrou muito a qualidade de vida. Né? Então, por exemplo, a gente fala de microbiota do paciente que não dorme é diferente. Isso agora que começou, acho que agora começou estudos de microbiota e sono. A bicharada então, assim, também realmente, a medicina aguçada. do sono, eu acho que nessa parte, né, suplementação, microbiota, tudo isso, nem começou, na verdade, eu acho, né? Mas pelo acho menos que tem tá muito, falando. mas e tem muito a evoluir, lógico, né? E tem muito a ver, né? Então... eu acho que o que teve muito apoio de medicações e do próprio diagnóstico, e agora está se evoluindo para uma linguagem menos rígida nas questões de intervenções. Então, meditação é uma fala, acupuntura é outra fala, a fitoterapia com alguns componentes. Então, claro que tudo isso, para quem não vai usar simplesmente medicações, ou é uma apneia mais leve, esse paciente vai ter mudança de qualidade de vida se você tiver essas intervenções. Então, a parte comportamental, né? E dentro disso, na avaliação, que é uma coisa chata, todo mundo fica perguntando, você pode fazer esse exame no hospital, lá no Instituto do Sono, no Einstein, no Sírio, onde tiver, e pode fazer em casa. Em alguns casos você tem que encaminhar depois para o hospital se tiver uma dificuldade. Qual é o tema disso? Me fala. Isso está bem definido pela Academia Americana do Sono, que quando a gente quer avaliar só a parte respiratória, o cara vem, ronca, e eu acho que eu tenho apneia, e não tem mais nada. O que é mais nada? Não tem comportamentos anormais, né? Às vezes a pessoa tem um comportamento agitado que tem que ver se não é uma epilepsia, uma coisa assim, né? Então, não tem outras doenças do sono, suspeita de outras doenças do sono, né? Só a parte respiratória, e ela tem as queixas típicas, né? Esse está bem validado que pode fazer a avaliação respiratória em casa. Você leva lá uma coisinha, põe... A técnica vem, coloca uma cinta com um sensor no dedo e um nariz, é muito simples, vai ver bem a parte respiratória. E ele vai fazer a mensuração disso. Ele vai mostrar o número de apneias, né, o número de paradas, vai mostrar o quanto baixa o oxigênio, que isso é do ponto de vista cardiovascular é o mais importante, né? E vai medir o ronco também e a parte de esforço respiratório para diferenciar os tipos de apneia. Então é muito simples de fazer o diagnóstico. Não é a mesma coisa que ter um aplicativo do iPhone. Não é. Aliás, é bom você falar essa coisa do aplicativo, porque assim, você teve palestra em congresso também. Por quê? Porque todo mundo fala, não, esse de fazer em casa eu tenho meu aplicativo. Aí o que acontece? Não tem nenhum estudo médico validado. Por enquanto é mais uma coisa, eu diria, de diversão. Lúdica. Não tem. Então, por exemplo, um dos problemas é que a qualidade do sono vista pelo aplicativo, ela é indireta através de um sensor de movimento. Então, isso é bem diferente de estágios de sono e atividade cerebral. Então, isso para algumas pessoas pode ser boa, para outras ruim. Por quê? A pessoa acha que está dormindo bem,
Aí o aplicativo, por uma movimentação específica, diz que é uma má qualidade do sono. Isso não é uma medida direta de qualidade de sono. Tá. Né? Então, eu sempre falo, aplicativo a pessoa pode ser para diversão e para ela atinar, talvez alguma coisa esteja errada, vou procurar o especialista. Tá. Só. Ela não serve para diagnóstico, ela não serve para uma avaliação validada, né? Como eu falei, né? Mas está crescendo cada vez mais. Provavelmente vão ter trabalhos validando, os sensores vão melhorar. Tem um monte de trabalho, propostas de trabalho para validar isso, mas por enquanto hoje ainda não tem. Né? Tá. E assim, você vê, claro, a perimenopausa, climatério, menopausa, interfere muito esses mecanismos que eu falei, que são a falta do hormônio interferindo em liberação de gonadotrofinas, fazendo onda de calor. Então, a reposição hormonal bem feita, bem indicada, é sim um dos mecanismos centrais de melhora de qualidade de sono. Sim. A menopausa piora as duas coisas, a insônia e os problemas respiratórios, né? Eu acho que eu tô me encaixando. É incrível, né? Porque eu acho que a coisa de trabalho com hormônio, tô o tempo todo falando disso. Esta semana andei esquecendo de passar os meus hormônios, por causa de agitação de viagem e tal. Claro que eu dormi pior. Não tenho mais onda de calor, porque eu já tô em menopausa há um bom tempo. Então eu não vou ter a onda de calor com a percepção, mas o sono superficial, sim. Diretamente relacionado. Então, assim, o hormônio estava na sacola, como eu dormi na casa do marido, o da casa dele acabou, fiquei sem o meu, esqueci completamente. Então, assim, fiquei agitada com o trabalho, esqueci. Agora tô lembrando, falando para você dessa história. Não, fundamental. A gente tem realmente essa regulação hormonal de um estradiol em baixa dose, na dose correta em pacientes que não têm contraindicação, é realmente para qualidade de vida. A indicação é qualidade de vida, então, exatamente. Questão arterial, ateromatose, perda óssea, tudo isso. E aí, assim, hoje você tem um programa aqui na clínica de avaliação de qualidade de sono e faz uma assistência à higiene do sono. Então, tanto na entrevista, no diagnóstico, no que você vai propor para esse paciente, associando um modelo de indicação correta. Vai usar o Zolpidem, vamos fazer uma meditação, vai fazer acupuntura com a Lechute, vai fazer a análise e gestão do sono com a Natasha. Então, assim, tem uma equipe do sono que trabalha, porque sono é realmente um dos pontos centrais em qualidade de vida. Tudo, né? Na verdade, então, redução de risco cardíaco, risco de obesidade, as alterações hormonais, neuroenvelhecimento. Então, até a bicharada, até a microbiota fica agitada, né, à noite se a gente não dorme. Então, bicharada agitada, digestão alterada e aumento de incidência de câncer. Então, você ficou uma figura muito importante aqui. Que bom. Você ficou muito importante, né? Porque, assim, é da orquestra. Você não, faz e a assim, orquestra dos hormônios. Olha que pessoa. E assim, o que acontece? Aqui na clínica, como tem muita essa abordagem do estilo de vida, de hábitos, na área da medicina do sono, realmente está muito forte. Então, a necessidade dessa equipe multidisciplinar para a pessoa entender que as mudanças são difíceis, que as pessoas têm essa impressão, né? Que anos dormindo mal, eu não vou... Eu digo, se ela tiver a persistência e a paciência, ela consegue. Mas se não tem a persistência... E aí a nutricionista, não dá para comer um churrasco e dormir, gente, pelo amor de Deus. Por exemplo, assim, vem a pessoa obesa, né? A paciente gordinha com a apneia, então... Tem que perder peso, é difícil perder peso. Perto da menopausa, é difícil. Tomar um monte de vinho para dormir melhor. Piora a apneia. Piora a apneia e piora a qualidade do sono. Piora a qualidade do sono. Porque o álcool, é bom você falar, porque as pessoas realmente elas se enganam que ele ajuda o sono. A relaxamento. Porque ele faz iniciar o sono mais rápido. Só que ele fragmenta o sono e dá mais apneia. Olha que importante Então isso. A pessoa acha, mas eu durmo melhor. Eu digo, é uma falsa ilusão. Né? Na verdade, ela dorme pior. Você vai abreviar
o período de insônia. Você Sim. entra no sono. Mas daí vai Mas o sono é fragmentar, você fragmentado. não mantém bem o sono. Então tá, e aí relaxa mais. E ronca mais, ronca piora a mais, qualidade. Aí engasga, faz refluxo, aquela cena linda, né? Sim. E Então, assim, cenas- essa parte cenas lindas. de tratamento, como eu falei, tem coisas novas para vir. Então, a pessoa precisando. não tem mais nada, é a máscara 20 anos. Digo, olha, a máscara a ainda máscara, é. anos, eu lamento. Ainda é o que vai se fazer. Ainda é hoje que é o eficaz. Mas Que coisa horrível, Lu. eu sei. Porque é duro o paciente se adaptar. Olha, essa semana eu tive um pacientinho que a gente indicou para você. Ele disse Um que não obeso, adaptou. obeso, grande obeso, 130 quilos. Quando usou por um período, chegou a perder peso, foi para 126, 125, estava associando um padrão de dieta, acordando mais disposto. Mas aí acaba, Vânia, eu vou viajar, ando com aquela malinha e tal. É chato, é muito chato. Eu não a vou máscara. discordar de um paciente, não vou discordar, só que o paciente Mas tem a quem apneia usa- importante. Quem usa não larga mais. Qual né? é a outra opção? A pessoa tem que imaginar o cérebro dela, coitada, 80 vezes por hora sendo despertado e o oxigênio caindo. É brutal Eu isso falo pro que é como se a organismo. gente colocasse a pessoa É um no fundo da horror. piscina e não deixasse sair. A pessoa, se visse o exame dela, o cérebro dela sendo atrapalhado a noite inteira, Tá. pra entender, é chata a máscara, mas hoje é o que se tem. Mas tem, como eu falei, tem novas opções E de quando? tratamento. Quero tudo. Quero tudo. Na Queremos verdade, as assim, soluções. faz o que? Acho que uns 3 anos que estão fazendo estudo nos Estados Unidos, né? E uma das coisas é o marcador, né? O marca-passo, né? Marcador não, desculpa, O marca-passo. marca-passo, que põe... Põe aqui no hipoglosso olha. e ele estimula, tipo o marca-passo cardíaco, estimula o hipoglosso. Só que assim, os trabalhos em congresso, uma parte funciona, outra parte não sabem bem a técnica ainda. Vai chegar aqui daqui um pouco. Então, só para as pessoas saberem, as pessoas estão tentando novas formas de tratamento, só não tem nada validado hoje que resolva. E as né? cirurgias que já perguntaram ali... Cirurgia, quando bem indicada, tem situações bem específicas, tá? Então, por exemplo, tem pessoas que têm alteração óssea importante, retrognatia, tal, tudo, a cirurgia bucomaxilar, tal, ajuda, sim. Tá. Fora a cirurgia óssea, a cirurgia só de tecido mole, a chance de resposta é baixa, Tá. bem baixa. Tá. Tá? A gente tem... Agora, a cirurgia nasal, por exemplo. Então, a pessoa vem, eu respiro mal pelo nariz. A pessoa tem que entender que vai lá no otorrino. Corrigir o septo e corneta é sempre indicado. Mas dificilmente ela vai parar de roncar depois de uma cirurgia de nariz. Porque a questão é na faringe. Mas respirar... Aqui já é um espaço diminuído. E o nariz também é ruim. O problema piora. Então, sempre falo, um nariz ruim, vá no otorrino, um otorrino que avalia bem. Tem muita gente que tem sinusite crônica que nunca foi bem tratada, né? Não respira bem, então vai ajudar na apneia. Então, as cirurgias nasais, quando bem indicadas, sim, essas estão bem estabelecidas. Então, assim, né? as alergias, os respiradores bucais, essa coisa, olhar, né, num profissional para ver essa área da qualidade das vias aéreas superiores, essa área nasal, com a hipertrofia de corneto, aí tem desde trabalho de antroposofia, aqui está a Liane Bengers, que teve na semana passada, ela faz um trabalho de regulação de paciente que tem muito muco, esses alérgicos que são os excretores. Sempre com secreção. Tem um trabalho bem bacana E ajudar a na área. antroposofia ajudou? Ajuda muito. O próprio Lazzarini, que teve aqui, também faz um trabalho muito legal para crianças e adultos com muita secreção de muco. São pessoas que têm uma formação em medicina biológica, em medicina mais alemã, na linha da antroposofia, que vai muito bem para a questão alérgica. Porque a cirurgia tem uma questão de alívio, mas ela não continua corrige a produzindo, alergia. sim. Então, Sim, não, e é complicado, né? Porque a gente tem o corticoide nasal, mas lógico, né? A pessoa volta com a queixa. volta. Né? Então, Vasoconstrictor não pode. Vasoconstrictor não pode. As pessoas usam muito. Afrinha, Muito. outros, Ninguém né? nunca falou que fazia mal há anos. A pessoa hipertensa não pode ficar usando vasoconstrictor.
Então, ter essas outras opções é ótimo, porque é um problema difícil mesmo. Né? Aqui a gente tem uma coisa dessa visão. Na medicina biológica, que é na homotoxicologia, a gente avalia modelos da doença, de excreção das ites, né, sinusites, rinites, as fases em que isso vai se consolidando. E aí, essa linguagem, você tem medicamentos específicos para essas fases, principalmente logo no início. É uma criança muito reativa. É uma questão alimentar, é muco do leite, é reatividade fúngica, tem um quadro alérgico ambiental. O que está acontecendo com aquela criança? Então, trabalhar o sistema imunológico. Né? A Luana também faz isso. Em geral, essas crianças podem ter alterações de pele, alterações de muco. Aí são dicas de um trabalho um pouco mais sistêmico na modulagem desta alergia, né? É como se a gente quisesse conversar com o terreno biológico desse paciente. Então tem muitas coisas. Do sono sai muito assunto. Sim, muito importante. E agora vocês precisam dormir, eu ainda Sim, vou ficar por tá aqui na hora um de tempo, dormir, né? Amanhã eu dou aula bem cedinho lá no Plant Based, que é um congresso que está sendo feito pela organização dos vegetarianos dessa sociedade do vegetarianismo, que coloca uma linguagem de que o mundo vai poder ser melhor se nós nos tornarmos mais com uma alimentação mais baseada em vegetais. Né? Nossa qualidade de alimentação não anda tão boa. E aí, o volume de carne, o volume de leite, o volume de produtos que são industrializados, tudo isso tem uma interferência também nessa questão de alergia. Então, amanhã cedinho eu dou aula lá no Plant Based. Para mim seria interessante, eu sou alérgica e como tudo isso. Come tudo isso. Então, vamos ver, né? Vamos ver. Ainda a gente tem muitos estudos pela medicina do estilo de vida. A plant-based diet é uma linguagem bem comum. Agora acabou de ter um webinar sobre isso, né? Questões de redução de agressão arterial, de doenças renais, enfim, uma série de coisas que essa dieta vegetariana tem sido uma linguagem de preservação da saúde humana e do planeta. Então, além do que a digestão é mais fácil, a gente dorme melhor. Dorme melhor o sono. Então, boa noite para todos. Boa noite. Então, bom, na próxima terça eu acho que a gente tem, eu já estou de volta. Eu volto na segunda dos Estados Unidos, aí a gente vai ter a próxima live. Muito bom, tá ótimo. Boa noite para todos. Boa noite.